Hebreus capítulo 4, versículo 14. Visto que temos o grande sumo sacerdote Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, que tenhamos firmemente a nossa confissão. Aí, então, é preciso ter essa confissão para que tornasse ramo enxertado, tá? Se não fizer essa confissão, não é ramo enxertado. Porque se eu tornar ramo enxertado sem a confissão do sacerdócio de Cristo, eu estou automaticamente renegando a própria Bíblia, renegando quem escreveu a Bíblia, Jesus, renegando o trabalho dos discípulos, renegando tudo. Por quê? Porque automaticamente eu estou me fazendo de ramo. E quando eu me faço de ramo fora do padrão espiritual que a Bíblia fala, eu estou negando os que foram espirituais e que seriam ramos e não foram. Então eu estou dizendo que eles não são ramo, eu sou. Então eu estou negando tudo. E negar aquelas primícias lá é sofrimento, meus irmãos. Momento, meu Pai, agradecemos ao Senhor por Deus feitos preciosos de maravilha. Ó Deus, Pai Santo de milagres e bênçãos, eu te peço, Senhor, misericórdia. Continue, Senhor Deus, dando vitórias aos filhos e filhas que te clamam por vontade, maravilhas, meu Deus. Eu te peço, Senhor Deus poderoso, para a glória do seu nome, Senhor, venha nos dar vitórias nesta noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno. Amém. Glórias a Deus. Romanos 11, 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zamujeiro, fostes enxertados em lugar deles, e feito participantes da raiz da seiva da oliveira. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Ó Deus poderoso, tome em suas mãos as nossas vidas. Tome em suas mãos. Nós precisamos aprendermos mais a tua palavra. Amém, Senhor. Meus irmãos, mais uma vez estamos orientando os irmãos, os amigos, aqueles que ouvem a palavra de Deus, orientando o caminho que se deve seguir. Queridos irmãos, nós sabemos que Israel é o povo pelo qual Cristo veio a essa terra. Israel é a nação onde Cristo desceu para reuni-la. Como em partes ele disse: reuni o meu povo como a galinha que reúne os pintinhos debaixo das suas asas. Israel foi essa nação preferida, diretamente, exclusiva. Agora vocês podem me dizer por que Jesus veio exclusivamente para Israel? Jesus veio exclusivamente para Israel por causa de Abraão. Havia entre Deus e Abraão um conselho, uma promessa, e que da semente de Abraão nasceria uma grande nação que não se daria para contar. Não está dizendo de nações viventes como agora, que tem 9.554.000 pessoas. Não. Está falando de um grande povo. E todo o povo, e através de Cristo, tornaria a nação israelita. Nós somos tribos dos filhos de Israel, claro, espirituais. Nós estamos ocupando o espaço daqueles ramos que foram quebrados. Em vez de aceitar, o Filho de Deus negou, rejeitou
maltratou, matou. E o sumo sacerdote Jesus Cristo, eles pensando que matando-o tudo acabaria, mas ali deu a ele uma eleição de um sacerdote para um sumo sacerdote. Todo segmento religioso tem um pensamento. Vocês concordam? Todos pensam de uma forma diferente. Fala o que pensa e diz se basear na Bíblia. Essa é uma realidade. Ninguém fala que está fora da Bíblia. Mas vamos ver aqui. Saiba que respeitamos a fala das pessoas, porque confiamos nessa palavra revelada. Tá? Por que você acha que confiamos nessa fala, deixamos as pessoas falar? Porque temos a devida convicção daquilo que pregamos. Nós não andamos peneirando de um lado para o outro. Nós temos convicção do que falamos. E essa convicção, nós deixamos todo mundo falar tudo. Respeitamos, porque sabemos onde estamos colocando o pé. Amém? Pelo lado oposto, muitos se desesperam por não poderem defender o que amam, a religião. Quando você fala a verdade, as pessoas querem defender a religião, mas não conseguem, porque não tem fundamento. E aí ficam dando aquele problema, né? E a maioria deles revoltam e blasfemam do nosso sumo sacerdote Jesus. Nós já paramos para pensar a um ponto que as pessoas forem confrontadas em devidas coisas. Ele chega ao ponto de dizer: olha, esse sumo sacerdote não é o meu. Mesmo tendo todo o aparato bíblico, eles dizem isso. E não está muito longe para isso acontecer. Porque vai chegar um ponto que as pessoas embriagadas, você sabe o que significa uma pessoa embriagada? Elas falarem coisas com coisas e não ter domínio próprio, né? Então elas vão perder o domínio próprio e acabam blasfemando. É desafiador colocar a Bíblia à frente da própria visão, né? Eu tenho uma visão, eu acho isso, e coloco a Bíblia como muralha. Não, eu estou aqui na Bíblia. Irmãos, a importância nossa não é estar na Bíblia. A importância nossa é examinar a Bíblia e comprovar na palavra. Essa é a importância. Não eu dizer, olha, está na Bíblia. Aonde? Então, o que nós temos por responsabilidade quando alguém nos confrontar, que devemos estar preparados, porque se nós não nos preparar, eles nos engolirão vivos, porque não fique pensando que os coitados sem conhecimento, eles vão querer confrontar a verdade. Não vão. Quanto mais a pessoa ter conhecimento, mais elas serão o número 1 para confrontar a verdade. Agora, nós estamos falando muita coisa, falando de religião, eu não estou falando de religião. Eu estou nos preparando. Não é questão de você ouvir tal coisa e ter que aguentar aquilo, né? Não podemos aceitar isso. É desafiador alguém colocar a Bíblia à frente da própria visão e depois dizer que a palavra foi anunciada. E muitos até falam que lavou as mãos, né? O texto a ser comentado apresenta um desafio estremecedor. Então, o que nós vamos falar aqui é um desafio estremecedor, tá? O que significa ramos zambujeiros? O que significa isso? Com quem essa passagem se comunica? Com quem? Com quem ela está falando? Ramos zambujeiros.
em quem? Em Israel. Nós somos colocados no lugar da nação nativa através do sumo sacerdote Jesus Cristo. Mas não esqueçam que somente pelo sumo sacerdócio de Cristo nós só podemos assumir o lugar de um israelita se nós professarmos o sacerdócio de Cristo, se nós professarmos os mandamentos dados do Senhor a Moisés, se nós professarmos a nova aliança conquistada na cruz, se nós professarmos o verdadeiro testemunho do sumo sacerdote Jesus Cristo, né? Caso contrário, não supriremos a lacuna que ficou com Israel rejeitando o Senhor, uma nação nata, né? Então, a única forma para suprir é professando o sacerdócio de Cristo. Se eu não professar o sacerdócio de Cristo, eu posso dizer que eu sou, né, um ramo lisonjeiro, né? Eu posso dizer um ramo enxertado, eu posso dizer, mas não sou. E eu dizendo, revela alguma coisa? Nada. Aplicar essa palavra a um determinado povo, ou ser parte dele, seria injusto com a Escritura. Romanos 11:16. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Se as primícias, que é Israel, é santo, porque as primícias de Israel é Abraão, é primícia. Se a primícia é santa, a raiz também é. Então, de qual modo a gente tem que entender? Deus quer fazer a gente ser um israelita nato através do sumo sacerdote Jesus. Bem? Em quem esse texto se encaixa? Eu dizer que eu sou um ramo enxertado, ok. Como eu disse, é normal. Se eu dizer que eu faço parte das tribos dos filhos de Israel, ok, tranquilo. Se eu dizer que eu sou isso, sou aquilo, beleza, tranquilo. Mas nós não estamos preocupados em apenas dizer. Nós estamos preocupados com o que somos. O que a Bíblia, a Escritura Sagrada, nos garante para que somos. Amém? Em quem esse texto se encaixa? A igreja, que teve seu início em 325 pelo imperador Constantino? Bom, se a igreja, olha bem, preste atenção que vocês vão ter um embate aí na mente. Se a igreja entrou para ser um ramo enxertado, que deu origem em 325, fala para mim, quem se salvou antes de 325? Resumindo, nem o próprio Cristo foi para o céu. É só você falar, olha, a igreja deu origem em 325, ok, pronto. Então vocês consideram ser ramos enxertados, mesmo dando origem a 325? Sim, tá? Muito bem. E quem se salvou antes do ramos ser enxertado? Porque para se salvar precisava dos ramos ser enxertados para cobrir o que Israel deixou de ser, a oliveira. Aí tem essa complexidade para ser desvendada. Glórias a Deus. E não adianta, irmãos, qualquer líder religioso sabe que a igreja foi erguida, começada por Roma, pela Roma antiga, em 325. Não adianta dizer que não foi. Todo mundo sabe, só não pode falar, porque falando, alguém vai puxar as origens. E puxando as origens vai dar o quê? Uma rejeição à igreja. Ela será rejeitada. Então, se a igreja, tendo origem em 325, ela é um ramo enxertado, que entrou no lugar de Israel,
Então, quem se salvou? Quem? Quem poderá ter se salvado? Amém? Quem? Então, ninguém, todo mundo se perdeu. Os discípulos se perderam, né? Jesus não foi para o céu. Então, se alguém que nasceu na história, no meio da história, dizer que é um ramo enxertado na oliveira, ele blasfema contra Deus, blasfema contra Jesus e contra o povo de Deus que morreram antes. Gravidade, hein? Gravidade. Eu sei que não é fácil para uma pessoa que aprendeu totalmente diferente ouvir uma palavra assim. Eu sei que não é fácil, mas a coragem é importante na vida do Senhor. Como é de conhecimento geral, a inspiração para esse grupo é desconhecida. Então, se veio depois e diz ter uma inspiração, é desconhecida. Como que é desconhecida? Para um nascer, teve que matar alguém. E quem faz isso é Satanás. Se tem alguém que quer ficar rico, ele vai matar quem fez rico tempos atrás. Para ele levantar uma outra pessoa rica, ele tem que destruir aquele que ele fez rico antes. Quem faz isso é Satanás, né? E nós sabemos que a igreja foi erguida quando destruiu as tribos dos filhos de Israel. Para que a igreja pudesse existir, foi necessário destituir o grupo já existente que Cristo espiritualizou as tribos dos filhos de Israel. Então precisou destituir ele, tá? Apocalipse 3:8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouco a pouco. Guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Louvado seja Deus. Então esse versículo comprova que as tribos dos filhos de Israel foi destituída. E as tribos dos filhos de Israel foi destituída. Não representou nada nessa terra. Veio a igreja e representou os ramos enxertados. Como fica essa história? As tribos de Israel e o Senhor, o próprio espiritualizou, nada representou. E agora, como é que vai ficar esse negócio aí? Vai ficar muito complicado isso, né? As pessoas depositam fé nesses grupos porque desconhecem a sua fundação. Então muita gente não tem abrigo essa fé porque eles não sabem essa fundação aqui. Porque quem sabe essa fundação aqui, ele não vai colocar fé. Por quê? Porque ele vai ver. Ele vai saber se a igreja surgiu em 325. E quem estava antes da igreja? Ninguém. Então Cristo não veio. Então Cristo não fez nada na terra. Os discípulos não existiram. Os irmãos também não existiram. Nada aconteceu. Não teve história para trás da igreja. E oficializou como sendo ramos enxertados. E agora, como vamos fazer isso? Como vamos entrar nessa conclusão aqui? Aí é que entra aquela palavra que foi dito antes. Quando eles verem apertados, que essa situação não encaixa, e eles se verem, aí eles vão surtar, né? E começar a blasfemar do sumo sacerdote de Jesus, né? Glórias a Deus. É perceptível que, sem conhecimento prévio, as ilusões do tipo predominam, tá? Então, irmãos, essa é a realidade. As ilusões desse tipo predominam quando não tem conhecimento. E volto a lembrar, o próprio Deus disse na palavra: o meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. Agora vem um item bastante desafiante aqui.
Porque aqui também é uma história, viu, irmãos? A palavra de Deus, a Escritura Sagrada é uma história, mas uma história real, inspirada e verdadeira. Tá? Todas as histórias são verdadeiras, mas elas são reais e inspiradas. Tá? Ela tem outro tipo de história, uma história mais recheada, porque ela vem do próprio Deus, né? Se devemos ter fé e confiança na história, o relato bíblico deve ser considerado o mais importante da nossa vida. Tá? Então, o relato bíblico deve ser considerado. Tá? Então, você vai ficar com a história que surgiu, que o homem escreveu, sem inspiração, de 325 para cá, ou uma história bíblica que veio escrita até o ano 103. Porque a Bíblia foi concluída, os livros sagrados foram concluídos aproximadamente no ano 103. Você vai ficar pela escrita do ano 325 ou pela escrita do ano 103 para trás. Então, eu fico com 103. Então, você fala que você é um ramo enxertado e está com a Bíblia de alguém que nem ramo é. Mas quem escreveu foi o próprio judeu, foi o próprio israelita que escreveu. Aí muita gente se engana. Lucas era gentil, Paulo era meio gentil, né? Muitos eram gentios. Daniel, ele era judeu, mas utilizou uma palavra em persa. Na verdade, o livro de Daniel é persa. Agora, o que nós vamos dizer aqui? O que as pessoas vão se colocar nesse conteúdo aqui? Muitos livros, além desse que nós estamos aqui, foram escritos por gentios que obedeceram à fé. Será que eles não foram feitos também ramos enxertados? Não, pastor, não. Ramo enxertado é a igreja. Agora eu tenho que aceitar, mas todos eram ramo enxertado. Não, todos não. Se alguém morre para me nascer, o que impera é quem nasce. Quem morre não. Quem morre esquece. Ou você fica com as tribos dos filhos de Israel como ramos enxertados, ou você fica com a igreja como ramo enxertado. Você não tem como ficar com os dois, porque um desapareceu para o outro aparecer. Não tem como você ficar com os dois. Morreu, segue-se, né? Glórias a Deus. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inicialmente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então preste bem atenção. Aqui está falando toda a escritura. Por que Paulo escreveu a Timóteo toda a escritura? Porque na época não existia Bíblia, existia a Escritura. A Bíblia apareceu no tempo que a igreja apareceu, tá? A Bíblia, ela surgiu em 325. A igreja surgiu em 325. A religião surgiu em 325. E aí, antes era a Escritura. Por isso que nós também falamos. E nós falamos aqui com clareza. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Tá? Então, saiba que toda a Escritura, por isso eu digo, na Escritura não contém a palavra de Deus, na Escritura ela é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus, mas a Escritura é a palavra de Deus. Tá? O que é isso, pastor? Os livros antes da Bíblia era a Escritura. Tá? Está aqui a Escritura, parte dela está aqui? Tá aqui. Nós sabemos qual e por isso vamos honrar a Deus por isso, né? Tudo começou quando Cristo se fez carne ainda criança. No céu recebeu uma missão,
atender o povo de Israel, a herança de Abraão na terra. Todos no reino dos céus desejavam resgatar aquela nação da mão inimiga. O Filho de Deus foi enviado para aniquilar a doutrinação satânica, mas o mesmo povo preferiu rejeitá-lo abertamente. Vamos ver que realmente Jesus veio para livrar o povo da mão satânica. Uma pergunta para vocês: quem predominava quando Jesus veio? O ismaelismo, Então ele veio libertar Israel, restaurar Israel da mão inimiga. Evangelho de João 1:11. Glória a Deus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aleluia. Ele veio para o que era dele, mas os dele não receberam. O soberano Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno, foi rejeitado na sua terra. Quem sabe dias ou mês mantivera silenciosa a sua nação. Quem já parou para pensar que houve um silêncio na missão de Cristo? Ele vem para o que é dele, e de repente aquele povo começa a reprovar. E aquele povo olha e diz: nós não queremos. Quem sabe o Senhor procurou os discípulos: vamos dar uma pescadinha, vamos ficar um pouquinho aqui reservado para ver o que eu vou fazer, porque eu não vou insistir com quem não quer. Quem sabe o Senhor falou: vamos orar no monte, vamos buscar a Deus. O silêncio na missão de Cristo. E ele de repente diz: farei diferente. Eu vou buscar quem encontrar, e aqueles que me receberem, farei filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, se você vê no versículo 11, versículo 12, você vê uma pescaria de Jesus, uma oração no monte, uma conversinha com os irmãos, um silêncio na sua trajetória. Na nossa Bíblia, esse período não foi contado, mas houve um silêncio do Senhor. Então, acabado o tempo, ele levantou a sua voz e disse: eu chamarei de filho aquele que autenticar o meu sacerdócio na terra. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Visto que temos o grande sumo sacerdote Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, reteiamos firmemente a nossa confissão. Aí, então, é preciso ter essa confissão para que tornasse ramo enxertado. Se não fizer essa confissão, não é ramo enxertado. Porque se eu tornar ramo enxertado sem a confissão do sacerdócio de Cristo, eu estou automaticamente renegando a própria Bíblia, renegando quem escreveu a Bíblia, Jesus, renegando o trabalho dos discípulos, renegando tudo. Por quê? Porque automaticamente eu estou me fazendo de ramo, e quando eu me faço de ramo fora do padrão espiritual que a Bíblia fala, eu estou negando os que foram espirituais e que seriam ramos e não foram. Então eu estou dizendo que eles não são ramos, eu sou. Então eu estou negando tudo. E negar aquelas primícias lá é sofrimento, meus irmãos. É por isso que a igreja nunca afirma. Tem umas que levantam bonita, fazem tudo bonito, mas dentro de pouco tempo ela está lá com aquele mundão lá dentro. O que é isso? Maldição. Ela não consegue se firmar. Maldição. Outras já abrem logo para encher mesmo o bolso, Então não funciona desse jeito. Mas resumindo tudo, maldição. Por quê? Porque quer tornar ramos enxertados sem o sacerdócio de Cristo. Não existe tornar-se ramo enxertado sem o sacerdócio de Cristo. Porque o sacerdócio de Cristo foi adquirido na cruz. Então eu tenho que trazer aquela marca da cruz para a minha vida, Se eu não trazer a marca da cruz da minha vida, eu não sou ramo enxertado.
Eu falo que sou, mas não sou. Meu Deus do céu, meu Senhor Jesus. Eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo, se elas estão propriamente preparadas para um estudo tão avançado como esse, né? Mas o Espírito Santo se encarregará de fazer o seu trabalho, né? Mesmo Cristo sendo rejeitado em Israel, muitos o aceitaram como Senhor. Por qualquer circunstância, atualmente, quem autenticar o sacerdócio de Cristo tornará árvore original, tá? Então você autentica o sacerdócio de Cristo e através de Cristo você se tornará uma árvore original, se tornará um israelita original pela palavra, tá? Acontece que ali foi concluída a salvação judaica. Como já esperado, muitos preferiram seguir o sacerdócio ismaelita. Então vocês sabem que Cristo tornou-se sumo sacerdote, o sacerdote ismaelita seguiu, e muitos preferiram seguir o ismaelismo, né? Evangelho de João 1:5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, tá? Então, eu querer apagar a luz de Cristo é me tornar um ramo enxertado sem o sacerdócio de Cristo. Porque se tudo é o sacerdócio de Cristo, então para me tornar um ramo, eu tenho que ser o sacerdócio de Cristo, né? Glórias a Deus. Irmãos, as coisas são um pouquinho mais do que as pessoas pensam, né? Depois de haver anunciado em Jerusalém o Evangelho do Reino, partiram para os confins da terra. Isto após revestidos de poder, tá? Depois do cenáculo ali, e houve aquele vestimento de poder, a descida do Espírito Santo. Então eles partem para os confins da terra, para o povo gentil, amém? Para o povo gentil, para fazer aquele povo gentil tornar-se israelita através do sacerdócio de Cristo, tá? Então vocês perceberam que Cristo foi para o céu, deixou o seu sacerdócio e tornou-se todo mundo israelita pelo sacerdócio de Cristo na terra. Então o marco do sacerdócio de Cristo é para fazer todo mundo ser israelita. Por quê, pastor? Porque Deus tem uma promessa feita a Abraão, e não a Balaque, e não a Balaão, tá? E não a outros reinos mesopotâmios, e não a outros reinos do Egito. Não, ele tem uma promessa feita para Abraão. A promessa é para Abraão. Isso é a realidade. E se a promessa é para Abraão, vocês veem aqui na palavra de Deus, né? Capítulo 12, versículo de número 3 de Gênesis: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, e aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar, e aqueles que te amaldiçoarem, eu o amaldiçoarei. Então vocês percebam que a promessa é feita para Abraão, e a única forma de tornar-se filhos de Abraão é através do sacerdócio de Cristo agora. Como? Sendo um ramo enxertado para tornarmos promessas de Abraão. Como a árvore natural não produziu ramos para trazer sombra à terra, quisera Deus enxertar outros galhos na oliveira, né? A fim de que os frutos e a sombra sustentem e cobrem a terra, tá? Qual era o propósito de Deus? Fazer esse Israel o espelho da terra, tá? O propósito de Deus é tornar Israel uma nação que predominaria em todos os tempos pela terra. Vocês veem o que é uma promessa. Deus não reprova aquele povo judeu ortodoxo ali, aquele pessoal lá tradicional. Deus não reprova, você pode ver que do jeito que eles eram, eles é. Então quando você vê uma coisa mudando do dia para a noite, hoje não pode, amanhã pode, hoje é pecado, amanhã não é maldição no meio. E aquele povo, mesmo sem o Espírito Santo, vocês veem que eles têm o mesmo padrão. Quer dizer, não é uma maldição que estão vivendo, eles estão vivendo
a natureza por eles não entenderem que Cristo é o Messias. Eles não entenderam. Deus culpa eles? Não, porque Jesus veio falando parábolas. E a parábola não é revelada senão para aqueles que forem revelados. E se não for revelada, a parábola não vale nada. E eles não eram revelados. Como eles iam entender as parábolas? Não iam. Então a verdade está aí, à frente dos nossos olhos. Tá bom? Romanos 11, 20. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé, pela fé. Então, não te ensoberbeces, mas teme. Vocês veem que Paulo escrevendo em Roma essa palavra. Roma é uma nação gentia, tá? Estranha. Aquele povo que estava ali recebendo o sacerdócio de Cristo, eles estavam se tornando ramos enxertados, tá? Eles estavam tornando ramos enxertados. Então o que Paulo disse para eles? Está bem, a identidade de Israel foram quebrados e tu estás em pé pela fé. Quer dizer, através do sacerdócio de Cristo, que é a fé, porque ninguém está vendo Cristo para ele falar, olha, eu sou seu sacerdote, ninguém está vendo é pela fé. Então, te digo, não ensoberbeças, mas teme a Deus. Né? Então, funciona dessa forma, tá bom? Após esse evento, a grande árvore ficaria repleta de galhos frutíferos, tá? Então Israel era para se tornar uma grande árvore, uma grande oliveira frutífera para reger toda a terra. Agora, preste atenção, esse foi o plano B de Deus para redimir os homens. O plano A era vir para Israel, fazer de Israel uma nação espiritual, política, social e de todas as formas vencedora. Ela recebeu o quê? Guerras, contraste. Por isso há tudo isso, porque trocou a verdadeira paz do sumo sacerdote Jesus por uma coisa que agora estão colhendo com guerras. Tá? O apóstolo Paulo estava entre os gentios, os romanos, e ouviram os judeus dizerem que somente a oliveira nativa seria salva. Então, Paulo sempre ouvia os judeus dizer, olha, judeus mesmo, os natos mesmo, olha, somente os nativos, somente o judeu nativo vai ser salvo. Você está se entregando ao sacerdócio de Cristo aí, mas é só o judeu. Escute. Podemos dizer que o apóstolo se sentiu incomodado ao ouvir tais palavras. De repente, Deus o usou para dizer que recebendo o sangue de Jesus, ou autenticando o seu sacerdócio, tornarão ramos enxertados na oliveira. Quer dizer, você não é judeu, vocês se tornarão da mesma coisa. Através do sacerdócio de Cristo, vocês serão do mesmo jeito. Né? Aleluia, glória. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Paulo não pregaria o que não vivesse. Toda a terra ouvia o Evangelho eterno e o sacerdócio de Cristo. Isto sucedeu logo que Jesus voltou para Deus. Tá? Vocês prestem atenção que existe uma palavra e as pessoas falam que é blasfêmia. Vou mostrar para vocês. Cristo subiu para Deus. Não existe. A palavra subiu para Deus, essa palavra se encaixa nos demônios que caíram e subiu para Deus. Tá? Cristo voltou para Deus, porque ele veio de Deus e voltou para Deus. Ele não foi caído lá de cima, ele veio enviado e ele voltou para Deus. Então, quando eu digo que Jesus subiu para Deus, eu estou dizendo que ele caiu e agora conseguiu reconciliar com Deus de novo.
Isso se encaixa em demônios que foram caídos, tá? Esta era a pregação dos irmãos por onde andavam. Dessa forma, havia diferença entre o sacerdócio de Cristo procedente de Judá e o sacerdócio transitório de Levi. Então, o diabo apoderou com o ismaelismo o sacerdócio transitório de Levi. Agora eu te pergunto, por que o diabo apoderou o sacerdócio transitório de Levi? Irmãos, quando tudo vence, você compra alguma coisa no mercado. Aí você chega na sua casa e vai ver o rótulo de validade, certo? E você vê que já venceu. O que você acha que vai ter naquele alimento? Sentido natural, você teria coragem de comer sabendo que está vencido? Tem que pagar caro para crescer, né? Ninguém teria coragem de comer. Por quê, irmãos? Porque quando vence, o que não presta começa a aproximar. O livro de Levi havia vencido. Vocês veem que foi consumado. O vencimento da tribo de Levi foi consumado lá no Rio Jordão. Quando Jesus torna sacerdote de Judá no Rio Jordão, a tribo de Levi perdeu já o Espírito Santo, foi a consumação. Agora teria o quê? Que se prepararem para terem um outro sumo sacerdote agora de Judá, né? Que é Jesus. Amém? Hebreus 7:14. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Glória a Deus. É verdade. Moisés nunca falou de sacerdócio concernente a essa tribo. Por quê? Porque apenas estava começando o sacerdócio de Levi. Arão era de Levi, então estava começando. Teria necessidade? Não, está começando aqui, mas logo teríamos Judá que vai entrar aí. Não teria necessidade para isso. Mas que viria. O sacerdócio eterno só poderia vir de Judá. O sacerdócio transitório poderia ser de Zebulon, Neftali, poderia ser de Levi, né? Poderia ser de qualquer outra tribo. Mas o eterno só poderia ser de Judá, que é a tribo dos reis. Estas palavras não dizem respeito à igreja, uma vez que ela, escute bem, rejeitou a missão de Cristo. Então a igreja para existir, como foi dito, teve que rejeitar as diretrizes de Cristo. Ela teve que rejeitar as diretrizes de Cristo. Se eu estiver errado, você levanta a mão e fala: pastor, você está errado, porque em tal igreja eu vim falando isso. Eu vim falando, não, pregando, porque às vezes falar, alguém até fala, é normal, né? Às vezes você não espera falar de Jesus, você tem macumba, mas fala, é normal. Eu estou falando professar, é usar uma forma de professamento, tá? Então se você ouviu alguém professar isso, como nós professamos, ok, tá? Eu desconsidero, mas vamos lá. A igreja rejeitou a missão de Cristo. Vamos saber como. Após aquele evento transitório, todos abraçaram a fé religiosa doutrinária. Anteriormente, os atributos do Senhor foram implantados com o sangue do sumo sacerdote Jesus e retirados por uma ordem do imperador Constantino. Tá? Então Jesus plantou, o imperador Constantino usou uma ordem, uma mordaça de ferro e tirou. Vamos ver o que ele tirou? Voltando aos ramos enxertados, a igreja não professa o sacerdócio de Cristo. Se tiver alguém que diz o contrário, diz para mim, né? Porque para alguém professar o sacerdócio de Cristo, tem que receber o sacerdócio de Cristo. E de quem ele vai receber o sacerdócio de Cristo? Você acha que alguém que é das tribos dos filhos de Israel, 144 mil, vai passar o sacerdócio de Cristo para alguém pregar na igreja? Não vai acontecer isso. Então, a menos que ele use de engano. Se ele usar de engano, se o estado dele era cruel, vai ficar mais crítico ainda, né?
Logo, não representa os ramos que Paulo disse. Se não professa o sacerdócio de Cristo, não representa os ramos que Paulo disse. Vamos ver lá. Para nascer a igreja, precisou banir os mandamentos. O que entrou no lugar do mandamento? A lei. Né? O que entrou no lugar da nova aliança? A graça. O sacerdócio de Cristo e o evangelho eterno. Agora é Jesus Cristo, não tem o sacerdócio de Cristo. O evangelho eterno, o evangelho. Então tudo entrou no lugar para não professar isso. E como que não professando isso, diz ter o sacerdócio de Cristo, diz ter os ramos enxertados? Não tem como, né? E como pode representar os ramos enxertados assim, tirando tais atributos? Não tem como, né? A igreja, por não receber a norma do eterno, decolou empenhadamente. Aí você já sabe quem foi que ajudou, né? A igreja, por não receber a norma do eterno, decolou empenhadamente. Derramou no mundo inteiro. Lucas 16, 8. Louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Certo que a parte A desse versículo não corresponde ao que estamos dizendo, mas não teríamos como pegar metade do versículo, tem que pegar o versículo completo. Mas é a parte B que nos interessa, né? Que isso aí cabe em qualquer circunstância. Ah, pastor, mas é um versículo isolado. Sim, pode ser isolado, mas ele encaixa em qualquer circunstância. Quem é que pode dizer que os filhos deste mundo não são mais prudentes que os filhos da luz? Todos têm que aceitar isso. Todos têm que aceitar. Em qualquer esfera da sociedade, vai fazer um trabalho grande aí para o Senhor. É aqueles irmãozinhos, né, que perrenguezinho, aqueles irmãozinhos assim, aquela falta de vontade, aquele desânimo, né? Aí você vai lá, faz aquele trabalho, dá aquela banda lá, para tocar lá. Ah, eu sou tecladista. Ah, não, eu sou tecladista 2. Qualquer coisa que você faltar aí, eu toco no seu lugar. E vira aquela coisa toda, né? Eu sou o guitarrista 1, 2, 3, 4, né? Então, eu sou o locutor 1, 2, 3, 4. Então, se for eu entro no lugar e vira aquela coisa toda. A fila é grande. Aí é diferente para o Senhor, né? Então, o irmão que abre o culto não veio, aí os irmãos vão ficar todo mundo daquele jeitão. É o sofrimento. Vai fazer um trabalho grande, dá um problema, não vai ter trabalho, vai ser cancelado. Nunca se viu falar que ia cancelar o trabalho do mundo. Portanto, encaixa. E os filhos deste mundo é mais prudente que os filhos da geração deste mundo do que os filhos da luz. Então, em qualquer situação, encaixa essa posição, tá? Então, se alguém dizer que é um versículo isolado, você fala, prova para mim que isso não é verdade. Pronto, acabou, né? Concluindo, as tribos dos filhos de Israel, anteriormente a 325 depois de Cristo, voltaram a pregar o Evangelho eterno, cumprirá essa missão até o sumo sacerdote Jesus voltar. Elas fazem parte dos ramos enxertados que Paulo afirmou existir, tá? Então, tanto aquelas tribos dos filhos de Israel antes de 325, como agora que voltou, essas fazem parte dos ramos enxertados que Paulo disse que existiam, tá bom? Vamos orar com o nosso Deus. Nosso Pai poderoso, eu te agradeço, Senhor nosso, por tua palavra, Senhor. Pelo santo nome do Senhor, sumo sacerdote eterno, quero te agradecer, Pai. Faça com que as pessoas, meu Deus, entendam a verdadeira Escritura Sagrada. E vejam, meu Deus querido, quanto o Senhor tem algo para abençoá-los, Pai. Para estender suas mãos poderosas, meu Deus. Entra com a providência. Pela sua grandiosa bondade, eu te peço. Misericórdia, meu Pai. Abre a mente das pessoas para que elas entendam que a tua palavra, Senhor, é a única verdade. Amém e amém. Em nome do sumo sacerdote Jesus Cristo. Que
que o amor de Deus, a nova aliança do sumo sacerdote Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo permaneçam com todos. Vamos juntos? Amém. Que o Todo-Poderoso nos abençoe.